Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa revisão sobre funções elementares, tá? Na aula passada a gente não avançou muito, hoje a gente vai correr um pouquinho, porque tem bastante coisa para a gente falar, e coisas que vão estar na tua prova sexta-feira, tá? A gente precisa falar de inversão de funções, composição de funções e terminar o que ficou da aula anterior, que é sobre as funções elementares, tá? Mas antes de nós iniciarmos a aula, nós pensamos em trazer alguns colegas de vocês que no semestre passado estavam aí no lugar que vocês estão hoje, em cálculo 1. Hoje eles estão em cálculo 2, ainda não deixaram de estudar cálculo, né? Mas a gente resolveu realizar essa iniciativa para eles passarem um pouquinho da experiência que eles tiveram, né, no semestre passado, falar um pouquinho das dificuldades, caso eles tenham tido dificuldades, das facilidades, o macete para você sair bem aqui em cálculo 1 no Projeto Newton, tá bom? Então nós temos 4 alunos aqui. Quem quer começar? Quer começar, Tiago? É Tiago, né? Luiz? Desculpa, perdão. O Luiz vai começar, tá? Fica à vontade, Luiz, você fala seu nome e curso. Quiser vir aqui à frente, já que vocês têm o microfone, vem aqui, sobe aqui. Em breve, quem sabe vocês serão professores aí já vai te acostumando. Boa tarde, me chamo Luiz, faço física e tudo que eu tenho falado do Newton é coisa boa, porque, querendo ou não, ele tem um grande apoio ao aluno, desde notas de aula, que desde o primeiro dia que você recebe um e-mail lá para entrar no site, você já tem todo o acesso. As listas de exercícios são ótimas, com os pontos. A monitoria também, ótima. E acho que a coisa mais importante, que eu achei mais legal do Newton, foi a questão das provas, porque, querendo ou não, a gente estuda um assunto em uma semana e, mesmo na semana, já faz uma prova, acaba deixando mais fácil, né? A gente não tem todo aquele acúmulo de assunto e de matéria. Também, poxa, a gente poder rever as aulas no YouTube, quando a gente não entende direito, não está se sentindo muito bem na aula, eu acho isso muito legal. E é isso, só tenho coisa boa para falar do Newton. Obrigado, Luiz. Olha, quero falar que eles não foram coagidos a nada, entendeu? Então, a gente fica muito feliz em receber esse feedback deles, né? E aí, que essa experiência que eles tiveram vai se prolongar para C2 e tem muitos alunos que saem do Newton, eles costumam dizer que eles saem do Newton, mas o Newton não sai deles. Por quê? Porque eles começam a ter a autonomia que a gente busca, né? Porque o que a gente prega é que os alunos da universidade, eles precisam ter autonomia. E ser autônomos não é ser sozinho, não é estarem sozinhos, né? Tanto que nós damos todo esse aparato, mas o aluno precisa criar uma certa autonomia, organizar seus estudos, enfim. Então é isso que a gente preza. Então, muito obrigado, Luiz. Uma salva de palmas, gente. Vamos receber a Maria. Vem, Maria. Fala seu nome e curso, por favor. E fale um pouquinho da sua experiência aqui com a gente. Boa tarde, meu nome é Maria Paula. Eu curso Física. E uma coisa que me ajudou muito nos estudos foi frequentar a monitoria. As monitorias que tem na sexta, antes das provas, e que tem mesmo quando não tem prova. E também frequentar o plantão de dúvidas e também as oficinas que tem nas quintas-feiras. Então você participou basicamente de todas as atividades que o Newton te proporcionou, né? Isso é legal. Inclusive a Maria foi uma das alunas que no final, acho que foi da primeira ou da segunda avaliação que eu fiz aquela dinâmica com os chocolates aqui. Foi da segunda, né? Da segunda avaliação eu dei uma caixa de chocolate para os alunos que tiraram as maiores notas. A Maria foi uma das ganhadoras. E parabéns, Maria. Eu espero que o fruto que o Newton plantou possa germinar cada vez mais e lhe ajude nos seus estudos, tá bom? Muito obrigado. Uma salva de palmas, gente, para Maria.
Zielton. Pega. Boa tarde, gente. Meu nome é Zielton. Sou quilombola do Moju e... Bom, quando eu cheguei aqui no Newton, a primeira aula do Newton foi um impacto, né? Porque o professor falou, né? A gente vai fazer uma revisão do ensino médio. E foi aí que eu vi que muita coisa, praticamente 90%, eu não tinha visto no ensino médio. Nem esse negócio que é F de X aqui eu não sabia. Portanto, por causa da minha educação, do meu interior, de onde eu vim, foi muito difícil, é muito pouco aplicado lá. Então, passando, eu lembro muito bem que a minha primeira nota foi 4, primeira prova, aí eu fiquei super feliz porque eu esperava um 0, mas aí veio a greve. Aí o que foi que eu fiz? Eu não fiquei parado, então eu comecei a me aplicar, estudei. Avancei e eu vi todo o assunto de derivada. Quando eu voltei, a minha primeira nota foi 7,5, depois caí para 6, mas depois foi para 8,5, depois para 9, então foi bem legal. Tomo as palavras dos meus colegas também como minhas palavras, foi bem contributivo. As aulas do Newton, as notas de aula, foi muito legal. E acho que aqui o Newton é um ambiente praticamente perfeito para todo o apoio do cálculo que vocês precisam. Eu peço que vocês não desistam, porque se eu conseguir passar com um bom, porque não sabia nada, tenho certeza que vocês vão conseguir de uma maneira muito simples. Pô, muito bacana. Legal. São essas experiências que a gente fica muito feliz em receber esse feedback, né? Isso mostra que é possível para todo mundo, gente. É muito possível. A Messiane, né? Messiane, vem cá, Messiane. Fala um pouquinho com a gente, tá? Boa tarde, gente. Meu nome é Messiane, eu tenho 18 anos e, assim como meu amigo, eu sou do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. E, bom, sobre a minha experiência aqui no Projeto Newton, como eu vim direto do ensino médio, eu cheguei aqui muito assustada, eu achei tudo muito novo, muito diferente. E meu ensino médio basicamente foi online, porque foi na pandemia. Então, meu ensino não foi muito forte. Eu cheguei aqui com muitas lacunas e eu me sentia muito insegura. Mas eu tinha um desejo, eu não queria reprovar. Aí eu decidi que eu ia me esforçar, que eu ia dar o meu melhor. E eu achei aqui no Projeto Newton uma grande oportunidade de conseguir realizar meu desejo, porque eu assistia todas as aulas, vinha para as oficinas, fiz todas as listas e consegui. Graças a Deus consegui passar. E eu queria dizer para vocês, não se subestimem. Se por acaso vocês tirarem uma nota baixa, não desistam, que se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir passar. E não vejam o cálculo como inimigo, porque cálculo é a base para o resto da trajetória de vocês durante o curso. E é isso, obrigada. Obrigado, Messiane. Muito legal. E assim, gente, isso acontece muito. Às vezes o aluno, porque é um choque de realidade. Você sai do ensino básico, entra aqui, a base deficitária, muitos de vocês passaram pelo ensino remoto durante a pandemia, ou nem tiveram ensino, ficaram um ano parado, sei lá. E infelizmente a gente tem que tentar ir avançando. Por isso o projeto, ele proporciona a vocês essas ferramentas. As oficinas, por exemplo, às quintas-feiras, elas são justamente para isso, para tentar sanar essa deficiência que muitos de vocês trazem do ensino básico, tá? Mas aí vocês precisam vir, precisam de esforço, precisam não desistir. E precisam colar nos monitores, principalmente, tá? Eles... Oi? Das oficinas? Das oficinas, tá? As oficinas, elas são... já lhe respondo. Só quero mais uma vez agradecer vocês, tá? Por terem vindo dar essa palavrinha aqui. E eu tenho certeza que isso vai motivar os alunos a se empenhar cada vez mais, tá? Isso mostra que é possível a todos, tá? Então, você tira uma nota ruim, não desiste, cara. Continue. Vocês vão fazer 9 provas. São 3 provas para cada avaliação. São 9 no total. Então, não tem motivo para desistir. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, tá? As oficinas, elas acontecem às quintas-feiras. Só me relembra o horário aí, Milky, por favor.
Tá. Eu acho que tem aqui no slide, né? Certo? Tá aqui, ó. Então, os horários das oficinas de 11 a 12h30, de 15h30 às 17h. Você não precisa vir nos dois horários, só se você quiser. Mas, basicamente, as oficinas são as mesmas. Tá? Então, você fica à vontade de vir em qualquer horário. Aqui na sala 8. A sala 8 fica lá em cima, é? Fica aqui do lado, né? Tá, aqui embaixo. Tá, na sala 8 aqui embaixo. Tá bom? Então, essas são as oficinas, as quintas-feiras. Tá bom? E aí, às sextas-feiras, tem as sessões de monitoria. De monitoria, são as sextas. Tá? Elas funcionam no mesmo horário da aula, tá? 16h40. Aí varia, né? Tem dia que não tem prova e tem dia que tem prova. Por exemplo, sexta-feira agora tem prova. Então vai de 16h40 às 17h40. Aí os 40 minutos restantes é a prova. Tá bom? Aí nas sextas-feiras que nós não tivermos prova, as oficinas, as sessões de monitoria funcionam o horário todo, de 16h40 às 18h20. Ah, isso, perfeito. E nós temos também os plantões. Então, olha a quantidade de oportunidade, né? Então, temos os plantões de monitoria, que é aqui na sala 7, aqui embaixo. Os monitores ficam aí disponíveis para tirar dúvida de vocês. Eles funcionam de segunda a quinta, né, Miyuki? Certo? Ah, de segunda a sexta. Porque eu pensei que tinham as sessões, tá? De segunda a sexta, horários de 8 às 12, de 14 às 18. Pronto. Então, esses são os horários que os monitores estão totalmente disponíveis para ajudá-los. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, gente, que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vamos começar por esse exemplo. A gente parou na aula anterior em extração de domínio de funções. Então, nós vimos que muitas funções, o domínio ele não é explícito, né? E aí a gente precisa entender como que a gente pode extrair o domínio dessas funções, tá bom? Então, a gente tinha feito de uma função racional na aula anterior, se eu não me engano, era a função 1 sobre x² menos x. Nós vimos que para funções desse tipo, a gente tem que ter cuidado com o denominador. Tem que ver onde o denominador zera. Nesses pontos onde o denominador zera, eles não pertencem ao domínio da função. Aí a gente fez esse exemplo. Vamos começar com esse agora. Tá? Eu quero saber qual é o domínio dessa função. Essa função é uma função do tipo raiz quarta de um polinômio. E aí a gente tem que lembrar da definição das raízes de índice par. Né? Quando que uma raiz de índice par pertence ao conjunto dos números reais? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que o que está dentro da raiz precisa ser sempre maior do que ou igual a zero. Porque não existe, por exemplo, raiz quarta de menos 3. Não está definido nos reais. Isso está definido lá nos números complexos. No números reais, não. Raiz quadrada de menos 4. Ah, é menos 2, professor. Não está definido nos reais. Tá bom? Então, nós só calculamos raízes quadradas ou raízes de índices pares de números maiores do que ou iguais a zero. Tá bom? Então,
O domínio dessa função será composto pelos valores de x que satisfazem essa condição. Qual é a condição? É que x² menos 2x menos 3 tem que ser maior do que ou igual a zero. Aí eu tenho que resolver essa inequação. Isso é uma coisa que vocês precisam relembrar também, e na monitoria vai ser trabalhado também nas oficinas, tá? São as inequação produto, inequação quociente, essas coisas todas, tá? Como é que a gente resolve uma inequação dessa? Primeiro, eu tenho que obter as raízes desse polinômio. Tudo bem? Tem que obter as raízes. Esse aqui é um polinômio de que grau? 2. Eu sei extrair raízes de polinômio de grau 2. Basta calcular o discriminante. Quem é o discriminante? Vamos relembrar, é b² menos 4ac. Quem é A, quem é B, quem é C? O A é o coeficiente desse camarada aqui, tá? O B é o coeficiente do x e o C é o coeficiente o coeficiente independente. Termo independente, ok? Então o discriminante aqui ele vai ser o B vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, não aparece, é 1, vezes o C, que é menos 3. Tá? Isso aqui vai dar 4, mais menos e menos mais, 3 vezes 4, 12. Então, isso aqui dá 16. Tá bom? Se o discriminante dá 16, como é que a gente calcula as raízes? Aí é só usar a fórmula. Menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre 2a. Tudo bem? Então, as raízes serão menos o b, que é menos 2, então tem que ter cuidado com o sinal, mais ou menos a raiz do discriminante, que deu 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Tá? Daqui eu vou tirar duas raízes. A primeira delas, com menos 2 dá 2, mais 4, raiz de 16 dá 4. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Tá? E agora para o sinal negativo. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 por 2 dá menos 1. Então as raízes são 3 e menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí eu tenho que estudar o sinal agora dessa inequação. Tá? Então, as raízes são menos 1 e 3. Como eu quero maior do que ou igual a zero, então bolinha fechada. Menos 1 e 3. Observem. Esses são os pontos de interseção do gráfico com o eixo das abscissas. O gráfico de uma função quadrática é o quê? É uma parábola. Nesse caso, a concavidade da parábola vai ser para cima ou para baixo? Para cima, porque o A aqui, que é o coeficiente líder, é positivo. Tá bom? Então, o gráfico da parábola vai fazer assim, ó. Tudo bem? Então, essa é a parte em que o gráfico está acima do eixo das abscissas. Então, é a parte positiva. Aqui também, então aqui é a parte positiva. E aqui está abaixo, então aqui é a parte negativa. Como eu quero os valores de x que satisfazem a seguinte inequação, maior do que ou igual a zero, então eu vou ficar só com os positivos. Então, fico com esses caras aqui e esses caras aqui. Então, os x que pertencem a esses intervalos estarão no domínio da função. Então, o domínio da função será formado pelo seguinte intervalo. Vem embora para cá, né? Então, é de menos infinito até o menos 1, fechado no menos 1, bolinha fechada, maior ou igual, união, 3 fechado, e vai embora até o mais infinito. Então, esse aí é o domínio da função. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Posso para a próxima? Determine o domínio dessa função aí, ó.
3x mais 2 sobre raiz quadrada de x quadrado menos 2x. Aqui é uma ideia bem similar à anterior. Só que aqui une as ideias do exemplo que nós fizemos na aula anterior e desse último exemplo. Quais são as ideias? Primeiro, o denominador pode dar zero. Tá aqui. O denominador pode dar zero? Não. Só que no denominador eu tenho uma raiz quadrada, raiz de índice par. Então, esse termo que está aqui dentro, ele tem que ser maior do que ou igual a zero. Só que ele não pode ser zero, porque senão o denominador zera. Então, o que eu concluo é que isso aqui tem que ser estritamente maior que zero. Se isso aqui não estivesse no denominador, seria igual ao caso anterior, seria maior do que ou igual a zero. Só que não pode ser zero, porque está no denominador. Tá claro? Então, a seguinte equação que nós precisamos resolver. X² menos 2x maior que zero. Você pode calcular discriminante, calcular as raízes por essa fórmula, enfim. Mas aqui você pode simplesmente fazer o seguinte, ó, você pode pôr o x em evidência, e aí vai ficar x menos 2 maior que zero. Tudo bem até aí? Porque eu posso x vezes x, x². X vezes 2x menos 2x. Tá bom? Aí aqui eu tenho um produto de polinômios. Então isso aqui é uma inequação produto. Como é que a gente resolve inequações produtos? Você estuda o sinal dessa parte, estuda o sinal dessa parte e depois pega a interseção. Tá bom? Vou pegar só dessa parte aqui, ó. Só do x. Que tipo de função é essa? Função y igual a x. É uma função polinomial do primeiro grau. Qual é a raiz dessa função? É zero. A raiz é o valor de x que zera essa função. Você tem a função y igual a x. Qual é o valor de x que faz com que o y seja zero? É x igual a zero. Tá? Então a raiz é aqui, ó, no zero. Eu vou colocar a bolinha aberta, por quê? Porque aqui é estritamente positivo, não tem o maior ou igual. Tá? O gráfico de uma função afim, y igual a x, é o quê? É uma reta. Ela pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso vai ser crescente ou decrescente? Crescente. Por quê? Porque esse coeficiente aqui é positivo. Então a reta faz aqui assim, ó. Tudo bem? Essa parte está abaixo do gráfico, desculpa, está abaixo do eixo x, então aqui é negativo, e aqui está acima, então aqui é positivo. Tá bom? Mesma coisa agora para a função y igual a x menos 2. A x menos 2, a raiz dela, qual é o valor de x que faz com que isso aqui dê zero? É 2. Tá bom? Então, aqui é o 0, aqui é o 2. Coeficiente positivo, coeficiente líder positivo, reta crescente. Então, ela faz isso aqui também. Ó. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Agora eu pego a interseção, tá? Que vai ser o produto. Bem aqui, tem o zero, bolinha aberta, tá? O zero. Bolinha aberta aqui é o 2. Aí agora eu faço o jogo de sinal. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Então, eu quero maior que zero. Então, é essa parte aqui e essa parte aqui. Tá bom? Então, o domínio da função de menos infinito a zero, aberto, bolinha aberta, união de 2 a mais infinito. Pronto. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pergunta. Diga, querido. Esse aqui? É porque é o menos que vai até aqui, ó. Tudo aqui é menos até aqui. Porque toda essa parte aqui está abaixo do eixo x.
É porque não está no plano cartesiano, né? Mas no plano cartesiano, o gráfico dessa função aí, ela seria assim, ó. No 2. 2, vai ser uma reta aqui assim, ele vai passar no menos 2 aqui, ó. Então, daqui do 2 aberto, né? No caso lá é aberto. Do 2 aberto para menos infinito, o gráfico está todo abaixo do eixo x. E do 2 em diante está todo acima. Então, esse menos vem até aqui, ó. Aí eu faço o jogo de sinal daqui, ó. Daqui para cá é mais, daqui para cá é menos. Então, menos com menos aqui, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Tá bom? Isso aqui é o estudo do sinal. Estou fazendo o estudo do sinal, tá? Estudo do sinal. Estou estudando o sinal dessas funções para eu poder resolver essa inequação. Tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Não? Tá. Eu vou deixar essa daqui, ó. Parece a mais difícil, mas é a mais fácil. O último exemplo ali, ó. Raiz cúbica desse troço todinho aqui. Qual é o domínio disso? Aí o primeiro impacto parece impossível, né? Mas é o mais fácil. Olha só, basta ter calma e observar. Essa raiz é uma raiz de que índice? Ímpar. Raízes de índices ímpares, não tem problema. Eu consigo calcular raiz cúbica de 8, é 2. E raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Não tem esse problema. Tudo bem? Então, o que está aqui dentro pode ser positivo ou negativo, não tem problema. Agora, aqui dentro eu tenho um polinômio. Quais os valores reais de x que eu posso atribuir aqui a x? Qualquer um, porque é um polinômio. Então, o domínio dessa função é quem? Todos os reais. Tudo bem? Todos os reais. Eu posso colocar qualquer valor de x aí que vai fazer sentido a minha continha ali. Eu vou conseguir calcular o f de x. Tá claro? Tá bom? Beleza. Só para vocês verem que às vezes a coisa mais feia é a coisa mais fácil, tá? Esse exemplo aqui. Deixa eu só... Eu vou pegar aqui que eu preciso ver a hora. E o meu celular estava descarregando. Tá. Onde é que eu posso apagar? Aqui. Olha só esse exemplo. Considere as seguintes funções. F de x igual a x² menos x sobre x menos 1. E a função g de x igual a x. Eu quero saber o que vocês acham. Essas funções são iguais, sim ou não? Não se enganem. Não se enganem pela forma algébrica da função. Às vezes você tem funções escritas de formas algébricas diferentes, mas elas são iguais. Quer ver? Olha só. Se eu pegar aqui, ó, solução. Observe o seguinte, ó, f de x, que é x² menos x sobre x menos 1, eu posso pôr o x em evidência aqui, não posso? Então, eu vou pôr o x em evidência. Ó, x vezes x menos 1 sobre x menos 1. Tudo bem? E agora, eu fico induzido a cancelar isso aqui e dizer que f de x é igual a x, que é o que sobrou. E, portanto, eu sou induzido a dizer que f de x, que é x e g de x é x, então f de x é g de x. Mas, na verdade, essas duas funções elas não são iguais. Elas são iguais, com exceção de um ponto. Qual é esse ponto? O x igual a 1. Por quê? Porque o domínio da função f é quem, galera? O denominador pode ser zero? Não. Qual é o valor de x que zera o denominador? 1.
Então, 1 não está no domínio da função. Então, o domínio da função f é todos os reais, com exceção do 1. Tudo bem? E o domínio g? Todos os reais. Esses domínios não são diferentes? Sim ou não? Então, essas funções não têm como ser iguais. Para duas funções serem iguais, elas precisam ter o mesmo domínio. Se elas não tiverem o mesmo domínio, elas não serão iguais. Tudo bem? Apesar de que a forma algébrica delas coincide. Isso se reflete também no gráfico da função f. Vamos esboçar o gráfico da função f. O gráfico da função f, se eu tentar esboçar o gráfico olhando para essa forma algébrica, não sai muito fácil. Então, eu olho para a forma equivalente, que é essa. O gráfico da função f de x é quase igual ao gráfico da função x. O gráfico da função x é a reta que passa aqui na origem e corta os quadrantes ímpares. Tá falhando aqui, né? Tudo bem? Porém, o domínio dela é todos os reais menos o 1. Então, bem aqui, no x igual a 1, se ele tivesse no domínio dela, aqui seria 1 e 1. Mas ele não está. Então, aqui eu vou ter uma bolinha aberta. Esse é o gráfico da função f. O gráfico da função g é a reta completa, sem esse buraco. O gráfico da função f tem esse buraco. Por que tem esse buraco? Porque esse ponto 1 não está no domínio dela. Está claro isso? Não entendi? Quem falou? Diga. Está tendendo a quê? A gente ainda não está falando, porque essa questão de tendência é uma questão técnica de limites, né? Quando a gente estuda limites, a gente... Mas eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer que quanto mais eu me aproximo do 1, parece que vai a 1, mas nunca chega no 1, né? Nem por aqui, nem por aqui. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Mas a ideia é que você vem até o mais próximo do 1 que você puder. O que significa isso? Não significa nada, né? Porque sempre eu posso me aproximar do 1. Né? Porque a reta real ela é completa, né? Mas quando chegasse no 1, aí você tem que dar um salto daqui para cá. Aí você nunca chega no 1, na verdade, tá bom? Está claro, gente, essa ideia? Tá bom? Beleza. Olha só para a gente relembrar rapidamente algumas funções elementares que vocês viram lá no ensino básico, tá? Função polinomial é toda função que pode ser escrita dessa maneira. Tá? Esses aqui, a n menos 1, a n menos 2, são os coeficientes. Esse x elevado a n, x elevado a n menos 1, etc., são as incógnitas. Tudo bem? Acompanhado dos expoentes, que são n menos 1 e assim por diante. Tá? Quais são as funções polinomiais que vocês conhecem? Função polinomial do primeiro grau, que é toda função que pode ser escrita dessa forma. Ax mais b. O A é quem determina se a reta, que é o gráfico que representa essa função, é crescente ou decrescente. Se o A for positivo, ela é crescente. Se o A for negativo, ela é decrescente. Tudo bem? Só para a gente relembrar. Vocês lembram disso? Ok? Tá. Outra função. Função polinomial do segundo grau. Que é toda função que pode ser escrita dessa forma. O gráfico dela é uma parábola que tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Opa. Quem determina isso? Coeficiente A. Se ele for positivo, para cima, se for negativo, para baixo. Aí você calcula as raízes através dessa formulazinha aqui, que eu falei. Bom? Menos B, mais ou menos raiz de delta por 2A, onde o delta é isso. Tá bom? Polinomial do terceiro grau. Aí essa vocês já não viram.
E não viram todas as outras polinomiais, tá? Mas por que vocês não viram? Porque elas não têm uma fórmula fechada, bonitinha, como ali aquela fórmula da função do segundo grau, que te propicie calcular as raízes. Né? Na verdade, a de grau 3 ainda tem uma fórmula. Tem um matemático, eu esqueci o nome dele, que ele encontrou uma fórmula, mas é uma fórmula muito complicada e não tem muita aplicabilidade, não faz sentido você decorar isso. Tá? Então a gente procura outros meios para tentar extrair as raízes de uma função polinomial do terceiro grau, do quarto grau e assim por diante. Tá? Mas em geral, o gráfico de uma função polinomial do terceiro grau, em geral, não são todos, mas em geral ele tem esse aspecto aí. Tá bom? É só para vocês conhecerem, a gente ainda vai ver um pouquinho mais sobre isso. Aí nós temos as funções racionais. O que são as funções racionais? São funções dadas pelo quociente, pela divisão de dois polinômios. Como se aqui não tivesse essa raiz, essa função seria uma função racional. É uma divisão de polinômios. Tudo bem? Qual é a condição para uma função ser racional? Ela tem que ser uma divisão entre polinômios e o denominador tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Denominador diferente de zero. Mas aqui tinha uma raiz, né? Então deixa aqui essa raiz. Alguma dúvida? Essa aqui? É uma racional, muito bem. Essa é uma racional. Polinômio em cima, polinômio embaixo, é racional. E o denominador precisa ser diferente de zero. Tá bom? Por isso, até que no domínio dela, eu tirei o 1, que não pode ser zero no denominador. Tá bom? Olha, essa função aqui é uma função racional. X menos 1 sobre x mais 1. É uma função racional. Tá? O gráfico dela é esse aqui, ó. Tá bom? Mas acalmem os vossos corações. A gente ainda vai ver com mais calma essas coisas. É só para vocês conhecerem essas funções elementares, tá? Essa aqui é outra função racional. Ó. Observe que eu tenho um polinômio em cima e tenho um polinômio embaixo. Deixa eu fazer esse exemplo, porque esse exemplo é legal. É a seguinte função, ó, x² mais 3x menos 4 vezes x² menos 9, x² mais x menos 12, x mais 3. Ele quer que nós façamos o esboço do gráfico dessa função. Tá? Se eu tentar esboçar o gráfico dessa função do jeito que eu estou vendo ela aí, eu não saio do lugar. Não sei. Mas eu posso mexer nela. Igual como eu fiz aqui, ó. Eu não sabia esboçar o gráfico dessa. Mas eu mexi nela, encontrei uma equivalente. E aí depois eu só tirei o ponto que não pertence ao domínio dela. Posso tentar fazer a mesma coisa. Tá? Então, quem é o domínio dessa função? Aí eu preciso ver, né? Eu tenho que olhar as raízes disso aqui. A raiz desse aqui eu sei quem é. Qual é a raiz disso aqui? Menos 3. Quando eu substituo x por menos 3, isso aqui dá 0. Então eu já sei que menos 3 não está no domínio da função. Tudo bem? Quais as raízes disso aqui? Soma menos 1, produto menos 12. Menos 4 e 3, né? Menos 4 e 3. Menos 4 e 3. Depois vocês podem fazer o cálculo, tá? Pode calcular delta e tal. Menos 4 e 3. Isso aqui soma menos 3, produto menos 4. Menos 4 e 1. Menos 4 e 1 são as raízes. Tá? Certo. Então, eu posso reescrever essa função assim, ó, f de x, presta atenção. Como as raízes desse polinômio são menos 4 e 1, são menos 4 e 1, então eu posso reescrever esse polinômio da seguinte forma. X menos 1
vezes x mais 4. Estou esperando a pergunta. Por quê? Muito boa pergunta. Né? Por quê? Porque todo polinômio ele pode ser escrito na sua forma fatorada. Vamos supor que você tem um polinômio, vou pegar como exemplo o polinômio de grau 2, mas isso serve para qualquer polinômio. Você tem um polinômio de grau 2, ax2 mais bx mais c. Aí você sabe que as raízes desse polinômio são r e s. Tudo bem? Vou até pegar aqui sem... Vou pegar sem o coeficiente a, tá? Só para ficar adequado aqui, ó. Tá? Vamos supor que você tem um polinômio x mais bx mais c. Coeficiente a igual a 1. Tá? Aí você tem as raízes r e s. Como é que você pode reescrever esse polinômio na sua forma fatorada? Você escreve assim, ó. X menos r vezes x menos s. Essa é a forma fatorada dele. Se você multiplicar aqui, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse, você vai obter o seguinte, ó, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos s dá menos s vezes x, menos r vezes x dá menos r vezes x, menos r vezes menos s dá mais r vezes s. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado, menos, aí eu vou pôr em evidência o x, aqui vai ficar r mais s, mais r vezes s. Então isso aqui é a soma das raízes, isso aqui é o produto das raízes. Tudo bem? Então todo polinômio dessa forma, você pode escrevê-lo da forma fatorada. E se tiver o coeficiente a aqui, diferente de 1, você bota o a bem aqui no início. Aí fica a mesma coisa. Tudo bem? Tá bom? Então, por isso que eu reescrevi isso aqui dessa forma, porque eu sei que menos 4 e 1 são as raízes. Então fica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz que é negativa. Então menos com menos dá mais, aí fica mais 4. Entenderam agora? Bonito, né? É muito bonito. Então, aí aqui, x quadrado menos 9. O 9, pessoal, eu posso escrever como 3 ao quadrado. Aí eu tenho uma diferença de quadrados. A gente vai lá para o fundamental com a tia Maricotinha. A tia Maricotinha falava assim, quando vocês têm a quadrado menos b quadrado, isso aqui é a mais b vezes a menos b. Não era assim? Produto da soma pela diferença de dois termos. Gente, vocês precisam revisar produtos notáveis. Quando a gente entrar em limites, a gente usa muita racionalização, muitos produtos notáveis. Tá bom? Então revisem isso. Então isso aqui eu posso escrever como x mais 3 vezes x menos 3. Tá bom? Aqui embaixo é a mesma ideia da de cima. As raízes daqui são menos 4 e 3. Então posso escrever como x menos 3 vezes x mais 4, porque vai ficar menos com menos mais, é mais 4. E aqui já está x menos 3, deixa do jeito que está. X mais 3, desculpa. E agora eu posso simplificar. Obedecendo o domínio da função, deixa eu colocar aqui o domínio. O domínio dessa função, todos os reais, com exceção dos seguintes pontos. Menos 4, menos 3 e 3. Com exceção desses pontos, eu posso cancelar esse com esse com esse e esse com esse. E aí, ó, lindamente a função se transforma nessa função, x menos 1. E essa eu sei esboçar o gráfico. Aí eu esboço o gráfico dessa e tiro esses pontos que não estão no domínio dela. Aí eu obtenho esse gráfico, que está aqui. Esse aí. Pronto, observe. X igual a menos 4 não está no domínio, x igual a menos 3 não está no domínio, x igual a 3 também não está no domínio. Aí essa reta toda, com exceção desses 3 buracos. Ok? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Não?
Beleza. Tá? Eu vou passar. Posso passar? Olha, para a gente ganhar tempo, eu vou deixar para falar dessa parte de funções potência e funções definidas por partes na próxima aula, tá? Porque eu preciso me antecipar e falar de funções inversas e funções compostas, que isso estará na tua prova. Tá bom? E nós já estamos com a hora avançada, né? Que horas são? 25. Temos 1 hora de aula ainda, mas eu preciso me antecipar a isso, tá? Vamos falar de funções inversas e funções e composição de funções, tá? Vocês lembram alguma coisa de inversão de funções, composição de funções? Não, né? Tá, então vamos relembrar. Para a gente falar, pessoal, de funções inversas, nós precisaremos relembrar algumas características de funções, que a característica de uma função ser injetiva ou injetora, sobrejetora e bijetora. Lembram disso? Alguma vez na tua vida tu já estudou isso, tá? Vamos relembrar. O que é uma função injetora ou injetiva? Considere que você tem uma função f de A em B. Tá? O A é quem? O domínio. O B é quem? Contradomínio. Contradomínio, tá? A imagem é o subconjunto do contradomínio com elementos associados ao domínio, tá bom? Aí você imagina que essa função ela tem a seguinte característica. Todos os elementos do domínio possuem imagens diferentes. Ou seja, se eu tenho elementos diferentes no domínio, as imagens deles são diferentes. Tudo bem? Ou seja, suponha que você tem um x1 e um x2 que pertencem ao domínio da função. Com a seguinte condição: se x1 for diferente de x2, se eles forem diferentes, então as imagens deles, f de x1 e f de x2, também serão diferentes. Isso caracteriza uma função injetora. Tá bom? Olha, por meio do diagrama, vamos olhar aqui, ó. Imagina que aqui você tem um conjunto A e você tem uma regra aqui de A em B, uma função de A em B, tá? Aqui você tem esses elementos, A, B, C e D. E aqui você tem esses outros elementos aqui. Tá? Aí essa função pega o A e leva nesse cara, pega o B e leva nesse cara, pega o C e leva nesse aqui, e pega o D e leva nesse. Essa função é injetora? Sim. Por quê? Porque se eu olhar para o A e para o B, eles são diferentes, e as imagens deles são diferentes. O A e o C também. O A e o D também. O B e o D também. Todos, se eu comparar dois elementos quaisquer do domínio, as imagens deles são diferentes. Então, portanto, essa função é injetora. Tudo bem? Ficou claro? Tá bom? Agora, ver um exemplo aqui. Exemplo. A seguinte função, f de x igual a 2x mais 3, ela é injetora? O que vocês acham? Pensem bem na definição e imaginem as características dessa função, que a gente já conhece, é uma função do primeiro grau. Ela é injetora? Sim, por quê? Se não, por que não?
Se você olhar para o gráfico dessa função, o gráfico dessa função é uma reta crescente que passa em y bem aqui no 3 e em x bem aqui no menos 3 sobre 2. É uma reta que passa aqui assim. Ó. Como é uma reta, você concorda que se eu pegar o domínio dela são todos os reais? Se eu pegar quaisquer dois pontos do domínio dela, obrigatoriamente as imagens serão diferentes. Sim ou não? Ok? Só que olhar para o gráfico e perceber isso não é resolver o exercício. Eu preciso mostrar de alguma forma, em especial a forma algébrica, usando essa ideia, ou uma ideia equivalente que eu vou te mostrar, que de fato essa função é injetora. Aí como é que a gente vai fazer isso? A gente pode usar essa forma. Vocês, eu acho que ainda não estudaram nada sobre lógica matemática, né? Mas quando a gente estuda lógica matemática, essa setinha aqui é uma implicação. A gente lê essa setinha da seguinte forma: se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Tá? Se isso acontece, então isso acontece. Aí quando nós temos uma implicação lógica dessa, às vezes, quando é difícil usar ela, a gente pode usar o que a gente chama de contrapositiva dela. O que é a contrapositiva dela? Isso aqui é a hipótese, isso aqui é a tese. A contrapositiva, você nega a tese e chega na conclusão da hipótese. Qual é a negação disso aqui? Se eu estou dizendo que f de x1 é diferente de f de x2, a negação disso aqui é que f de x1 é igual a f de x2. A negação do diferente é igual. Tá? Então, eu posso usar isso aqui. Ó. Se f de x1 for igual a f de x2, então esses dois aqui têm que ser iguais. Então, x1 tem que ser igual a x2. Tá? E essa aqui é a afirmação que, em geral, a gente utiliza para resolver exercícios como esse. Tá bom? Observe que faz todo sentido do ponto de vista da definição. Né? O que é uma função injetora? É uma função em que elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Vamos tentar usar a contrapositiva. Se eu tiver elementos com imagens iguais, então o que tem que acontecer com esses elementos? Eles têm que ser iguais. Então é isso que está falando dessa daqui de baixo. Se eu tenho elementos x1 e x2 com imagens iguais, então eles precisam ser iguais. Deu para entender? Tá bom? Então a gente vai usar essa para mostrar que isso aqui é injetora. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar um x1 e um x2 quaisquer no domínio dela e vou partir daqui. Eu tenho que partir daqui e chegar aqui. Tá? Então, vou dizer assim, ó, se eu tenho x1 e x2 com f de x1 igual a f de x2, então o que acontece? Quem é f de x1? É 2x1 mais 3. Substituindo x1 aqui, concorda? Tá bom? Isso tem que ser igual. Quem é f de x2? É 2x2 mais 3. Partindo daí, eu consigo mostrar que x1 é igual a x2? Consigo. Olha, esse eu posso cancelar com esse. Então, vou ter que 2x1 vai ser igual a 2x2. E agora eu posso simplificar tudo por 2. E aí eu obtenho que x1 é igual a x2. Então, portanto, f é injetora. Tudo bom? Alguma dúvida? Então, a ideia é para você demonstrar que uma função... Diga, querido. Aqui? Aqui? x1 e x2 são pontos de domínio da função. Para a função ser injetora, isso aqui tem que acontecer. Se eles forem diferentes, as imagens deles precisam ser diferentes. Como aqui, ó. Tenho pontos diferentes no domínio, no A. A imagem deles são todas diferentes entre si. Então, essa é a característica da função ser injetora. Aí eu disse que usar isso é equivalente a usar isso. Se eu tenho pontos do domínio cujas imagens são iguais, então não tem jeito. Os pontos têm que ser iguais.
Aí é essa aqui que eu estou usando para demonstrar que essa função é injetora. Então, vou partir daqui, ó, f de x1 igual a f de x2. Tudo bem até aí? Vou substituir o x1 aqui e o x2 também. 2x1 mais 3. E quando eu substituir o x2, vai ficar 2x2 mais 3. F de x1, que é isso, igual a f de x2, que é isso. Aí eu vou operar. Cancelei o 3, cancelei o 2 e obtive que o x1 é igual a x2. Então, como eu saí daqui e cheguei aqui, então está provado que a função é injetora. Tá bom? Tá claro, gente? Tá bom. Agora, nem toda função vai ser injetora. Né? Nem toda função vai ser injetora. Alguém me dá um exemplo de uma função que não é injetora? Quem? Quem disse? Quadrática. Função x ao quadrado, por exemplo. Função f de x igual a x ao quadrado. Olha o gráfico dela. É essa parábola aqui, ó. Se eu pegar aqui x igual a 1, y igual a 1, as raízes são menos 1 e 1. E tenho dois pontos do domínio da função cuja imagem é a mesma. Então, essa função não é injetora. Tá bom? Tá? Uma interpretação geométrica, uma característica geométrica é o seguinte, ó, que é o teste da reta horizontal. Bota lá para a gente, por favor. Uma função de A em R é injetora somente se nenhuma reta horizontal intercepta seu gráfico em mais de um ponto. Olha essa função. Por que essa função não é injetora? Porque se eu traçar uma reta horizontal aqui, ó, o gráfico vai tocar em 2 pontos. A reta vai tocar o gráfico em 2 pontos. O que isso significa? Que nesse ponto e nesse ponto a imagem deles é a mesma. E, portanto, a função não é injetora. Por que essa reta aqui é uma função injetora? Porque se eu traçar retas horizontais, pode traçar infinitas retas horizontais, todas as retas vão tocar em apenas um ponto. Isso significa que todo ponto do domínio estará associado a apenas uma imagem, portanto a função é injetora. Tá bom? Olha só. Gráfico de uma função injetora. Traço retas aí. Essa função aí é a função x ao cubo. Tá? Traço retas horizontais, todas as retas tocam em um ponto, então a função é injetora. Tá claro? Isso aí vai estar na tua prova. Presta bem atenção a isso, tá? Isso aqui não é injetora. A gente já tinha visto, né? Função x ao quadrado. Tá? Agora, é possível, presta atenção agora. Olha a seguinte pergunta. Considere a função x ao quadrado. É possível tornar essa função injetora? Sim. Como? Restringindo o domínio dela. O domínio da função x ao quadrado, originalmente, são todos os reais, concorda? Mas se eu pegar o domínio dela e fizer uma restrição, que a gente chama de restrição, tá? Se eu considerar o domínio dela apenas os reais positivos, aí se eu considerar apenas os reais positivos, o gráfico dela passa a ser apenas esse ramo da parábola. Isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais. Vai ser apenas esse ramo, daqui para frente. E aí, esse gráfico é o gráfico de uma função injetora? Aí é. Então, mesmo que você tenha uma função que não é injetora, realizando restrições ao domínio dela, você consegue torná-la injetora. Isso é muito legal. Isso vai nos servir para a gente poder conseguir inverter funções. Tá? Às vezes a gente vai querer inverter uma função, a função não é bijetora, que a gente vai ver que para inverter uma função ela precisa ser bijetora. Aí a gente restringe o domínio dela, ela passa a ser injetora, depois restringe o contradomínio à imagem, ela passa sobre a injetora, e aí a gente consegue inverter ela, tá bom? Pode sempre fazer restrições ao domínio da função.
de modo que você torna ela injetora. Tá bom? E aí, nós temos a definição de função sobrejetora. Tá? O que é uma função sobrejetora? É uma função em que o seu contradomínio coincide com a sua imagem. Se o contradomínio de uma função for igual à imagem da função, aí ela é sobrejetora. Nesse exemplo aqui, essa função é sobrejetora? Já mudei, desliga. Eu sei que as coisas estão meio aceleradas assim, né? Mas desliga a chave. Esquece injetora, agora bora para o outro. Uma função é sobrejetora quando o contradomínio dela é igual à imagem dela. Tudo bem até aí? Essa função é sobrejetora, sim ou não? Não. Por quê? Se eu botar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é o contradomínio dela? É todo esse conjunto. Oi, mas quem é a imagem dela? Conjunto formado pelos elementos 1, 2, 4 e 6. O 3 e o 5 estão fora. Então, a imagem é diferente do contradomínio. Portanto, a função é não sobrejetora. Não é sobrejetora. Tudo bem? Entendeu? Função... Tá, eu não sei o que está acontecendo aqui, que está falhando aqui. A função f de x igual a 2x mais 3, essa mesma reta, é sobrejetora? Sim ou não? Primeiro, quem é o contradomínio de funções reais que eu falei para vocês? A menos que a gente diga o contrário, o contradomínio de uma função real é todos os reais. Tudo bem? Então é toda a reta real, o contradomínio dela. Agora, quem é a imagem dela? Todos os reais. A reta sobe para cá, ó, desce para cá, ela varre todo o eixo Y. Então o contradomínio é igual à imagem e, portanto, ela é sim sobrejetura. Tá claro? A função x ao quadrado completa, ela é sobrejetora? Sim ou não? Quem é o contradomínio dela? Todos os reais. Quem é a imagem dela? Os reais positivos. Lembra como a gente fez na aula anterior para verificar a imagem? A gente olhou para a projeção do gráfico sobre o eixo Y. Quando eu projetar o gráfico no eixo Y, vai varrer daqui para cima, do zero a mais infinito. Essa é a imagem da função. Então, como a imagem são os reais positivos e o contradomínio é todos os reais, então ela não é sobrejetura. Tudo bem? Alguma dúvida? Pergunta. Calma, respira aí. Respira. Eu estou vendo gente assim, meu Deus, que diabo é isso, professor? Calma. Pergunta. Diga, querido. Por que não é? Porque o contradomínio dela reais. É todos os reais o contradomínio dela. Toda a reta. Tudo bem? Agora, a imagem dela é apenas os reais positivos. Daqui para cima. Porque quando você projetar o gráfico vai... Esse é o ponto mínimo. Então, os valores que a função vai assumindo são esses aqui, para cima, ó, todos esses valores. Então, vai daqui para cima. Então, toda essa galera é a imagem dela. Como esses conjuntos são diferentes, então ela não é sobrejetura. Bom? Quer trocar?
Tá, o login e a senha de vocês já foi postado no SIGA. Como vocês vão ter acesso à plataforma? Quem não conseguir conectar, mande e-mail para o projeto. Tá bom? Você já tem o e-mail. Alguma dúvida? Diga, filha. Não, vai depender muito do que você vai querer fazer. Mas o exemplo da função quadrática, você poderia restringir aos reais negativos. Aí, nesse caso, ainda assim ela passaria a ser injetora, né? No caso da injetora que a gente falou. Tá? Agora, pergunta, a gente pode transformar a função x ao quadrado em uma função sobrejetora? Sim. Basta que, ao invés de eu pegar o contradomínio todos os reais, eu pego o contradomínio igual à imagem. Aí ela passa a ser sobrejetora. Pronto. Então, mesmo que você tenha uma função que não é injetora ou que ela não é sobrejetora, fazendo restrições ao domínio e ao contradomínio, você faz com que ela passe a ser sobrejetora. Não sei o que está acontecendo. Mas deu para entender? Tá bom? Diga, querido. Uma restrição? Basta escrever. Aqui eu escreveria assim, fazendo contradomínio igual à imagem, que é igual aos reais positivos. Só isso. Tá bom? Aí já tá dito que você fez uma restrição. Aqui é a mesma coisa. Eu assumi o domínio dela como sendo os reais positivos. Já fiz a restrição. Belezinha? Ok? Bom, para que tudo isso? Porque quando a função é injetora e é sobrejetora, aí eu chamo ela de bijetora. E aí as bijetoras a gente pode inverter. Né? As bijetoras a gente pode fazer uma inversão nelas. Né? Imagina que você tem uma função, aqui ó, uma função A em B, A, B, C e D. 1, 2, 3, 4. Aí essa função pega o A e leva no 1, o B leva no 2, o C leva no 3, o D leva no 4. Essa função é injetora? Sim. Ela é sobrejetora? Sim. Então ela é bijetora. E se ela é bijetora, ela assume inversa. A função f, ela pega um x e leva num f de x. Tudo bem? A função f, ela pega um x igual a x igual a b, x igual a c, x igual a c, x igual a d, e leva no f de x. Né? Vou pegar aqui, ó. Pega esse x e leva no f de x. Alguma dúvida até aí? O que a inversa vai fazer? Ela vai pegar o f de x e vai levar no x. Diga, querida. Sim, ela é bijetora quando ela é simultaneamente injetora e sobrejetora. Então, essa aqui, ela é injetora? É. Né? Todo mundo que for diferente tem imagem diferente. Então, é injetora. Ela é sobrejetora? É. Contradomínio é igual a imagem. Então, eu chamo ela de bijetora. Tudo bem? Nada. Então, voltando. A função f, ela pega o x e leva no f de x. Y igual a f de x. O que a inversa faz? A inversa pega esse y, que é f de x, e leva em x, tá? Então, a inversa faz isso aqui, ó. Ela faz o caminho inverso. Por isso que a função tem que ser bonitinha, assim, ó, bem comportada. Tem que ter uma relação bionívoca, que a gente chama. Ela tem que pegar todo o camarada aqui e levar lá. Aí a inversa pega a galera de lá e leva aqui. Tudo bem? Então isso significa, dentre várias outras coisas, isso significa que
se um ponto A e B pertence ao gráfico de uma função f, o ponto B e A pertence ao gráfico da inversa dessa função. Notação aqui. Isso aqui é f, isso aqui é f, é menos 1. F com um expoente que não é um expoente menos 1 vai significar inversa da função, tá? Escrevam isso aqui, ó. Notação. F a menos 1 significa inversa de f. Cuidado, f a menos 1 não é 1 sobre f, tá? Não é isso. Porque quando a gente olha, o que é 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, né? A gente inverte a base, né? A gente tende a fazer isso. Aqui é simplesmente uma notação. Não é essa inversa aqui, é a inversa da função nesse sentido. Tudo bem? Então tome cuidado com isso aqui. Cuidado. Tudo bem? Então, ó, esse ponto A, o par ordenado A e 1, se ele pertence ao gráfico da função f, o par ordenado 1 e A vai pertencer ao gráfico da inversa da função f. Tudo bem? Ok? Então é isso, tá? Então essa é a ideia de inversa de funções. E se eu tenho a seguinte função? Vamos pegar aquela mesma função do exemplo anterior. Exemplo aqui. Quanto tempo a gente tem aí? Por favor, gente. Tá, obrigado. Se eu tenho a seguinte função, y igual a 2x mais 3. Eu já sei que essa função é bijetora, sim ou não? Eu já vi que ela é injetora, já vi que ela é sobrejetora. Então ela é bijetora, e como ela é bijetora, ela admite inversa. Tudo bem? Qual é a inversa dela? Aí, para a gente calcular a inversa dela, a gente vai, olha só, aqui, ó. O que a função f faz? Ela pega x e leva em y. O que a inversa faz? Ela pega y e leva em x. Sim ou não? Então, para a gente encontrar a inversa de uma função dessa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar reescrever o x em função de y. Tudo bem? Vamos tentar reescrever o x em função de y. Olha só como vai ficar. Tenho que isolar o x, em outras palavras. Vou tentar isolar o x. Vou passar o 3 para cá, vai ficar y menos 3 igual a 2x. E agora, para isolar o x, basta pegar o 2 e passar dividindo. Então, x vai ser igual a y menos 3 sobre 2. Pronto. Essa aí é a função inversa dessa função. Só que eu não vou escrever ela assim, x igual a y, alguma coisa. Eu tenho que escrever sempre em função de x. Então, aí, quando eu chegar no final, eu faço o seguinte, ó, f a menos 1 de x, que vai significar a inversa da função f, dessa aqui, que é a f, vai ser igual a x menos 3 sobre 2. Eu simplesmente troco o y por x. Aí escrevo tudo em termos de x. Então, essa função f de x igual a 2x mais 3, ela é bijetora, admite inversa, e a inversa dela é x menos 3 sobre 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Diga. Tentar reescrever o x em função de y. Não é mudar a operação, é tentar isolar o x em termos de y. Observe que aqui o y está em função de x. Por isso que eu digo que y é função de x. Aí eu vou tentar inverter. Aí aqui eu, operando, eu isolei o x, agora o x é uma função de y. Então essa é a inversa dela.
Boa pergunta. Aí já vem outras. A ideia é a mesma, só que aí eu tenho que ter cuidado. Que ele perguntou foi o seguinte: professor, se tivesse uma raiz quadrada, por exemplo, como é que calcula a inversa? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Essa aqui, ó. Item B ali. Item B. Inclusive, tirem uma foto, tirem um print da tela aí, vocês que estão nos assistindo. E vocês copiem isso aí e tentem resolver esses exercícios. Eu vou fazer o item B. A função g é definida de 0 em 1 em 0 em 1, e ela é dada por g de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá? Quero calcular a inversa dela. Então, do jeito que ela já está, ela é bijetora, tá? É injetora e sobrejetora. Então, portanto, é bijetora. Até por quê? Porque ele já fez as restrições ao domínio e ao contradomínio, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho que y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora eu vou tentar escrever x em função de y. Tá bom? Como é que eu faço para escrever x em função de y? Eu tenho que tirar essa raiz quadrada. Como é que eu tiro essa raiz quadrada? Eu elevo ambos os membros ao quadrado. Tudo bem? Aí vai ficar ó, y ao quadrado igual a esse quadrado com a raiz, eu cancelo. Vai ficar 1 menos x ao quadrado. E observe que eu não vou ter problema porque o x pertence ao intervalo 0 e 1. Então, não tenho que inverter nada, nem colocar módulo quando eu cancelar a raiz, tá? Então, fica aí. Agora, eu vou isolar o x. Vou passar o x para cá, x ao quadrado. E eu vou passar o y ao quadrado para lá, 1 menos y ao quadrado. Tudo bem até aí? Ok? E agora, esse quadrado passa para lá, em forma de raiz. Só que é uma raiz positiva e outra negativa. Raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Mas observem que a raiz negativa não me serve. Por quê? Porque o x está num intervalo de 0 a 1. Só valores positivos. Então, esse valor negativo não me interessa. Ok? Portanto, x é igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, a raiz positiva. Tá bom? Como é que eu escrevo agora, em termos de função inversa, de fato? Eu pego f a menos 1 de x, vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Olha que bacana! A função e a inversa são iguais. Ok? Pode acontecer, professor? Isso pode. Aconteceu. Alguma dúvida? Então, a ideia para você calcular algebricamente a inversa de funções é essa. Agora, é claro que a gente tem que ter cuidado nas operações, nas continhas que nós formos fazer, tá? Mas, em geral, é isso. Bom? Agora, essa observação aqui, galera, é muito importante. Se um ponto A e B pertence ao gráfico da função, então, o ponto B e A vai pertencer ao gráfico da inversa da função. Tá bom? Isso é muito importante. Uma ideia geométrica importante sobre funções inversas. Aquela observação que eu coloquei lá para vocês, se um ponto A e B pertence ao gráfico da função, então o ponto BA pertence ao gráfico da inversa, nos dá essa ideia geométrica aí, ó. Se uma função f e a sua inversa, sejam f e a sua inversa f a menos 1. Então, os gráficos delas são simétricos em relação à reta y igual a x. O que isso significa, professor? Imagina que o gráfico de uma função f é esse aqui, ó. Esse é o gráfico da função f. A reta y igual a x é essa aqui, ó. Olhando para o gráfico da função,
Como que vai ser o gráfico da inversa dela? Aí esse gráfico vai ser simétrico em relação a essa reta. Então o gráfico da inversa vai ser esse aqui, assim, ó. Esse vai ser o gráfico da f a menos 1. É como se fosse o espelho um do outro. Por quê? Por conta daquela observação que eu falei para vocês. Se eu tenho um ponto A e B no gráfico de uma, o ponto B e A vai estar no gráfico da outra. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um ponto A e aqui o ponto B, então esse ponto simérico vai estar bem aqui, ó. Aqui vai ser o B e aqui vai ser o A. A e B está bem aqui no gráfico da F, B e A está aqui no gráfico da F a menos 1. Tudo bem? Então essa é a ideia geométrica de você obter o gráfico da inversa a partir da função fazendo essa reflexão não, essa simetria em relação ao eixo, a reta y igual a x, é muito importante. Tá bom? Isso vai nos servir bastante mais à frente para a gente conseguir esboçar gráficos de funções inversas. Por exemplo, a inversa de uma função trigonométrica. Se eu tenho a função trigonométrica, eu sei esboçar o gráfico da inversa dela. Ok? A gente vai ver coisas como essa. Gente, alguma dúvida até aí? Não? Eu vou pular para a composição de funções agora, que é o último tópico. Vai ter uma questãozinha disso na tua prova. É bem simples, tá? Mas a gente precisa ver. O que é composição de funções? Olha, imagine que você tem aqui você tem uma função f, você tem uma função g, tá? Aí, o que a função f faz? Ela pega um x e leva em um f de x. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? A função f pega um elemento do domínio e leva num elemento da sua imagem. Agora, se a imagem, presta bem atenção, se a imagem da função f estiver contida no domínio da função g, aí eu posso fazer uma operação entre elas que a gente chama de composição. O que vai ser essa composição? Eu vou pegar os elementos da imagem da f, que estão no domínio da g, e vou levar os elementos do contradomínio da g. Então a f pega o cara que está em x e leva no f de x, e a g pega o cara que está em f de x e leva num g de f de x. Entendeu a brincadeira? Vou repetir. A f, primeira condição, a imagem da f tem que estar no domínio da g. Observe, o domínio da g é todo esse conjunto. A imagem da f, eu estou desenhando esse conjuntinho aqui, ó, que está dentro dele, então está contido. Ok. O que a f faz? Ela pega um número, um elemento, x do seu domínio, e leva em um f de x. O que a g faz? Como esse elemento está no domínio da g, a g pega esse elemento e leva num g de f de x. Se aqui fosse assim, ó, se fosse assim, ó, é porque vocês estão se preocupando com essa anotação aqui, mas não se preocupe com isso. Se aqui fosse, sei lá, estrelinha, o que a g ia fazer? Ela ia pegar a estrelinha e ia levar na g da estrelinha. Sim ou não? Tudo que tiver aqui vai se transformar em g do que tiver aqui. Então a f pega x e leva em f de x, e a g pega f de x e leva na g de f de x. Considere que a f de x é a estrelinha. Tá? Então, se eu tenho estrelinha, eu levo na g de estrelinha pela g. Tudo bem? Alguma dúvida?
Outra função, exatamente. Aqui é uma função f, aqui é outra função g. Se elas tiverem a seguinte condição, a imagem da f contida no domínio da g, eu posso fazer a composição. Aí, ao invés de nós sairmos daqui, irmos para cá, e daqui irmos para cá, a gente pode sair daqui direto para cá. Aí isso se remete à composição da G com a F. Aí a gente escreve assim, ó, G bola F. Isso aqui é a composição da G com a F. Eu pego a F e aplico na G. Tudo bem? Pego a F e aplico na G. Alguma dúvida na ideia? Ainda vou fazer exemplos ainda. Diga, querido. Ela está o quê? Dentro da x. Não, o x é um ponto do domínio da função f. Aí a função f pega esse ponto, leva na imagem dele, pela f, e a g pega esse valor e leva na imagem desse valor pela g. Então, ao invés de eu sair, isso aqui que eu fiz, é que ao invés de eu fazer isso e isso, eu posso sair direto de x na g da f de x, fazendo essa composição. Tá bom? Olha só, deixa eu dar um exemplo fazendo continhas para vocês entenderem. Preste atenção. Considere a seguinte coisa, olha. F de x, as duas funções, f de x igual a raiz de x e g de x igual a x menos 1. Tá bom? Eu quero encontrar G bola F. Quem é G bola F? O que é a G bola F? É a composição da G com a F. Eu pego a F e aplico na G. Pego essa e escrevo aqui. Às vezes, é melhor você escrever isso aqui da seguinte forma. Ó. Melhor você escrever assim, ó, G da F de x. Aí fica mais claro. Que aí você vai ter que fazer o quê? Você vai pegar a f de x e vai aplicar na g de x. Entendeu? A gente não está acostumado a escrever só assim, ó, g de x. Só que no lugar de x na g, eu vou colocar quem? F. Então, olha só. Quem é a g de x? Não é x menos 1? Então, quem é a g da f de x? Onde tem x na g, eu vou trocar por f de x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. F de x menos 1. Tá claro? G da f de x, como a g de x é x menos 1, então tem x, eu troco por f de x. Então, g de f de x menos 1. Mas quem é f de x? É raiz de x. Então, a g da f de x é raiz de x menos 1. Pronto. Então, essa é a composição da G com a F. Ok? Simplesmente você pega a F e aplica na G. Tá? Agora, ele poderia ter pedido, por exemplo, a F bola G. F bola G. Aí agora como é a composição? Agora é a composição da F com a G. Tá, agora eu vou pegar a G e vou aplicar na F. Tá, então aqui agora é o seguinte, eu vou pegar F da G de X. Como é a dinâmica? Onde tem X? Porque eu estou acostumado a trabalhar F de X. Então, onde tem x na f, eu vou colocar g de x. Onde é que tem x na f? Tem x bem aqui, ó. Tá? Então, f da g de x vai ser raiz quadrada da g de x. Sim ou não? Mas quem é a g de x? Quem é a g de x? X menos 1. Então, vai ficar raiz quadrada de x menos 1. Então, essa aqui é a composição da F com a G. Ficou claro? Alguma dúvida? Isso é composição de funções, tá? Vou fazer mais exemplos.
Considere as seguintes funções. F de x igual a x mais 1 sobre x. Quanto tempo a gente tem, pessoal, por favor? 8, tá. X mais 1 sobre x menos 4. Quero calcular a f bola g. Tá? Então, eu quero a f bola g de x. Quem é essa função? O que é a f bola g? É a f, aí eu pego a g e aplico nela. Onde tem x na f, eu boto g de x. Tá? Então vai ficar assim, a função f é essa. Então onde tem x, eu vou botar essa. Então vai ficar, no lugar de x vai ficar tudo isso. X mais 1 sobre x menos 4, mais 1 sobre x. Onde tem x, eu boto isso. X mais 1 sobre x menos 4. Tá claro? De novo. F é isso, G é isso, eu quero F bola G. Então, vou pegar F da G de X. Onde tem X na F, eu boto a G. Tem X na F aqui, então eu boto a G, está aqui. Tem X na F aqui, 1 sobre a G. Agora só tenho que arrumar ela, não vou deixar assim. Arruma ela. Mas vai ficar X mais 1 sobre X menos 4, mais, aqui, divisão de frações, conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então vai ficar x menos 4 sobre x mais 1. Tudo bem? Pode deixar assim? Pode, mas até poderia mexer um pouquinho mais. Poderia escrever assim, ó, f da g de x igual, eu tiro o mínimo que eu digo é MMC, né? O MMC de dois polinômios é o produto deles, tá? Então, x menos 4 vezes x mais 1. Aí, isso dividido por isso dá x mais 1, que multiplica com esse, dá x mais 1 ao quadrado, mais isso por isso dá x menos 4, vezes x menos 4 dá x menos 4 ao quadrado. Tá? Aí pode deixar assim, ou se você quiser, você pode desenvolver esses quadrados e arrumar ela mais bonitinha também. Mas tá bom assim. Ok? Tá? Mas o principal é essa ideia aqui, ó. É você pegar uma e aplicar na outra. Tá bom? Diga, querido. Fazer o quê? O MMC de polinômios é o produto deles. Aí tu multiplica esse com esse, tá aqui. Aí isso aqui, como é que você soma meio mais 1/3? Tira o MMC. O MMC de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 5 sobre 6. É a mesma coisa que eu fiz. MMC desses dois é o produto. Isso dividido por esse dá só esse. Esse vezes esse dá ele ao quadrado. Isso dividido por isso dá x menos 4. X menos 4 vezes x menos 4 dá x menos 4 ao quadrado. Tá claro? Ficou aí, você poderia desenvolver, né? Se quisesse. Lembra que a mais b ao quadrado é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Né? Quadrado da soma de dois termos. E quando aqui é menos, aqui é menos. Tá? Então você poderia fazer assim, ó. Aqui é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais aqui, primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo sobre isso. Aí isso aqui dava x quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, 2x menos 8x menos 6x, 1 mais 16, 17, sobre isso. Poderia fazer assim, tá bom? Tá claro, mas o importante é isso aqui.
É claro que você tem que fazer as continhas, mas isso aqui a ideia é o principal, tá bom? Vamos fazer aqui. Sim. Qual o jeito? Esse aqui? Não, aí até poderia parar aqui, não tem problema. Tá? Poderia parar aqui. Agora, dependendo se tivesse alguma outra coisa que fosse preciso fazer na questão, que precisasse dessa forma, aí você teria que chegar nela aqui. Mas, em geral, aquilo ali já estava bom. Tá? Quero fazer esse aqui. Esse exercício, deixa eu ver quanto tempo. 5 minutos, né? Esse exercício aqui, eu tirei lá do livro do Stuart. Tá? Olha só, eu estou te dando 2 gráficos ali. O de rosa ou vermelho, acho que é rosa, é a da F, e o de azul é da G. Eu quero determinar os valores de cada composição dessa. Vamos fazer juntos. Letra A, eu quero F da G de 2. O que é F da G de 2? É eu pegar o valor da G de 2 e aplicar na F. Então, primeiro eu vou olhar para quem? Para G de 2. Aí eu vou olhar para o gráfico da G. Quanto é G de 2? 5. 2 está bem aqui, ó. G é o gráfico de azul. Então, o 2, pela função G, ele é elevado bem nesse ponto aqui, que é 5. Tá claro para todo mundo? Então, agora, F de G de 2 se transforma em F de 5. Porque G de 2 é 5. Agora, eu olho para o gráfico da F. Quanto que vale F de 5? 5 está bem aqui. 5 elevado a 1, 2, 3, 4. A altura aqui, 4. Então, F de 5 é 4. Tá claro? É difícil isso? Muito simples. Tá bom? Letra B. G da F de 0. Então, eu olho primeiro para quem? Para F de 0. Quanto que vale F de 0? F de 0. 0, né? Tá bem aqui, ó. Na origem. 0. Então, F de 0 é 0. Então, quem é a G da F de 0? É a G de 0, porque a F de 0 é 0. Quanto é G de 0? 2. Opa. G de 0 é 2. É esse ponto bem aqui. 2. Então, F da G de 0, desculpa, G da F de 0 é 2. Tá claro? Próxima. Agora está na outra anotação. Diga, querido. Não entendi. Quê? Aonde? Ah, é 3, né? Ah, é. Obrigado. É 3. Aqui que embaixo que é 2. Obrigado. Perfeito. Então, é G da F de 0. Já ia errar a questão. G da F de 0 é 3. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Próxima. F bola G de 0. O que é F? Olha só. O que é F bola G de 0? É a F da G de 0. Tudo bem? Cuidado. F bola G de 0. É a F, é a G aplicada na F. Então, é a F da G de 0. Tudo bem? Então, primeiro eu olho para G de 0. Quem é G de 0? Quanto que vale? G de 0. 3. Agora eu vou calcular F da G de 0, ou seja, F de 3. Quanto que é F de 3? 0, né? 3 está bem aqui, ó. 3 e 0. Para ordenado. Tá bom? Não é, o gráfico não corta o eixo, o gráfico da F não corta o eixo das abscissas no ponto 3, então para ordenado aí é 3 e 0. Tá bom? Então a F de 3 é 0. 3 é a raiz da F. Alguma dúvida? G bola F de 6. O que é G bola F de 6?
É a G da F de 6. Então, primeiro eu olho para quem? Para F de 6. Quem é F de 6? Quanto que vale F de 6? O 6 é a última aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, aqui no 6. Então, F de 6 é 6. Tá claro para todo mundo? Tá. Agora, quanto é a G da F de 6? Ou seja, quanto é a G de 6? Quanto é a G de 6? Não tem, professor. Não está no domínio da G. A G, o domínio dela vai de quanto a quanto? Vai de menos 1, 2, 3, 4. Menos 4 até 4. O domínio da G vai de menos 4 até 4. 6 não está no domínio da G. Então, quanto que é isso aqui? Isso aqui não existe, não está definido. Tá claro? Aí vocês tentem fazer essas outras duas, porque o nosso tempo já foi. Gente, espero que vocês tenham entendido. Estudem, venham à monitoria, venham à oficina, venham à sessão de monitoria e sexta-feira uma boa prova para vocês, tá? Um forte abraço.